Saudações, queridos e queridas! Está no ar com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia, em que você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola na J1, J2, J3 e também JFL. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho na apresentação, comentários da lenda, Mr. Thiago Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Como vão as coisas? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Mais um Renomaru J-League, mais uma oportunidade de a gente poder estar debatendo aí com todos os nossos queridos ouvintes e amigos e as pessoas que chegam até a gente por causa do futebol japonês sobre essa nossa liga que está correndo, né, Elias? Estamos aí com as rodadas acontecendo, maratona. A gente até inicia o programa de hoje também, não exatamente pedindo desculpas, mas dando talvez um parecer, né? Que talvez o programa vai ser um pouquinho mais curto, vai ser um pouquinho mais enxuto, não é muito bem o que eu gosto de fazer, muito menos o Elias. Mas como a gente está gravando já na quinta-feira, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, e já tem rodada no final de semana, então precisa ser um pouquinho mais rápido. A gente sempre ressalta, né, Elias, o Rinomaru, a gente não tem a intenção de ser a maior fonte de conhecimento de vocês sobre o futebol japonês, mas aqui é um resumo para você estar sempre antenado e poder ter ali um papo de boteco com os seus amigos ali sobre futebol e, né, tá antenado acontece no mundo da J-League, mas até a gente conseguir colocar ordem na casa, né, que é colocar a J-League em dia, colocar a CL em dia, né, a CL já está, né, já está rolando aí os mata-matas, né, terminou a quase gigantesca fase de grupos, né, que parecia que não ia terminar nunca, então a gente precisa colocar tudo em dia, logo tem seleção, e a gente volta a fazer os programas da J-League um pouquinho mais extensos, 1h30, como todo mundo está acostumado, e só que hoje a gente já adianta que vai ter que ser um pouquinho mais enxuto, a gente vai focar ali em 4 joguinhos, e a gente sabe que vocês entendem que quando a gente faz rápido é porque há a necessidade de ser um pouco mais rápido. Elias, o programa de hoje, eu vou usar o termo que eu não sei se é o ideal, até porque eu não escrevi nada sobre isso, mas é mais um parecer de opinião nossa. Mas, de qualquer forma, fica aqui esse podcast, nosso pensamento positivo, né, para toda a família do Lucas Severino. O Lucas esteve com a gente no ano passado, dando uma entrevista bacaníssima, sabe? O ser humano ímpar, inacreditável. Quem escutou, né, a nossa entrevista ali com ele, já fica na cara o quanto eu sou extremamente fã do Lucas. Todos, ou a maioria de vocês já estão sabendo da situação que vive o filho do Lucas, né, o Pedro, que acabou se envolvendo em um acidente. O Pedro está em uma situação muito grave, né, então a gente fala isso com extrema seriedade, porque realmente é uma situação muito, muito difícil. As informações inicialmente foram muito desencontradas, né? E também, além de ser desencontradas, elas foram muito cuspidas na internet com muita facilidade, sem nenhum tipo de apuração. Eu entendo que para muitos veículos independentes, a apuração desses fatos tão sérios, né, como a questão de vida de uma pessoa, a situação e tudo mais, quão grave é muito desencontrado, mas é por isso que eu e o Elias e o Bom Tempo, a gente sempre opta por falar depois, né, do que correr e falar qualquer coisa em primeiro lugar, porque você lida com vidas, lida com fãs de pessoas, você lida com paixão, então assim, é muito delicado isso. As informações iniciais foram muito assim, né, que aconteceu, já aconteceu, não tem mais o que fazer, e enquanto a vida há esperança, então é uma frase que eu escuto minha vida inteira. O Lucas já deixou muito claro para todos que é uma pessoa de muita fé, uma pessoa muito ligada às suas crenças, então tenho certeza que nesse momento ele está junto com a sua família, está ali em oração e pensamento positivo para melhora, né, e vida do seu filho, né, que esse momento é o mais importante. Então, neste momento, não temos nenhuma informação, o Rinomaru não vai dar nenhum furo de notícia que não é um furo, é só um achismo ou só alguma coisa que a gente está replicando na internet. Eu fui atrás de boletim médico e possíveis informações mais atualizadas, mas o que a gente pode dizer é que o Pedro continua lutando pela vida e espero que ele consiga vencer essa grande corrida, né, que é o mais importante nesse momento, e fica aqui a nossa corrente positiva do Rinomaru Podcast, minha, Thiago Cruz, do Elias Fala, do Thiago Bom Tempo, que são pessoas que teve a oportunidade de poder falar com o Lucas, né, de certa forma, e a gente espera, sinceramente, que tudo isso termine da melhor maneira
possível. E fica mais uma vez nosso alerta a todos vocês, que essa questão de jornalismo a qualquer custo, essa questão de dar a notícia de qualquer maneira, isso é muito sério e esse tipo de levianidade nunca vai ter aqui nesse podcast. Eu e Elias prefere não falar nada do que falar qualquer coisa que seja uma vírgula a mais ou uma vírgula a menos em assuntos tão sérios como esse. Então, Lucas, fique com Deus, Pedro, fique com Deus, e a gente espera que dê tudo certo no final de tudo isso aí. Certo, Elias? Sim, senhora. Só terminando aqui, apesar de não termos esse jeito irreverente, senso de humor, brincalhão, essas coisas, a gente não brinca com a verdade, né? A gente não brinca com a séria. Então a gente só apura o que de fato acontece mesmo, não mete o não. Então fica aí a nossa torcida, a nossa força e no que a gente puder ajudar, tá com a gente. Exatamente. Tudo que for possível fazer, a gente está aqui de coração aberto, esperando ser útil para todo mundo, né, em algum momento dessas coisas tão mais sérias que a vida, infelizmente, as rasteiras que a vida nos dá, que às vezes chega a ser inevitável. E se você quer participar de um papo mais descontraído, é por isso que tem o nosso grupo de WhatsApp, né, que a gente sempre fala em todo o programa, então procure aí na descrição do nosso podcast, tem ali o nosso grupo do Rinomaru, a resenha, né, o Resenha Rinomaru, onde a galera conversa basicamente o dia inteiro. Eu e Elias já desistimos de estar antenados em todos os assuntos, que é muita coisa o dia inteiro, a galera fica lá debatendo. Todo mundo é bem-vindo, claro, com números reais, fotos reais, sem fake e tudo mais, e também ninguém querendo fazer indicação de jogo de tigrinho ou de bet, pelo amor de Deus, né? É uma comunidade de fãs para conversar sobre futebol. Exatamente. Então, use com moderação, não sejam malucos, senão você vai ser retirado do grupo, né? Então a gente deixa sempre esse alento. E se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, bem-vindo aqui à nossa algazarra que nós chamamos de podcast. Eu e Elias estamos aqui semana sim, semana não, para falar sobre J-League, para falar sobre seleção japonesa e todos os campeonatos que envolvem os times e as seleções femininas e masculinas e olímpicas sobre o futebol japonês. Elias, temos que colocar hoje rapidamente em dia a terceira e a quarta rodada da J1 e os demais campeonatos que estão rolando consequentemente. Galera, tome cuidado que a gente tem nosso leão de chácara lá, ADM, Lucas Prado quebrado. Aliás, nosso cachorrão de chácara, Shiba Inu aí do dia United. Thiago 1, Kashima Antlers bateu o Albirex por 2x1, Rei Sol 2, Cereço 1, Tokyo 3, Nagoya 1, Matida 0, Verde 1, clássico aí de Tóquio. Marinos e Yokohama ficaram no 0x0, olha só, ferrou a bet de muita galera que apostou, tudo no Marinos. Eu ainda falei, vai dar empate, isso aí, o Yokohaminha vai segurar, Marinos ganha, deu batata. Belmari 2, Ural 1, quebrou a bet de todo mundo, também Shimizu e Hiroshima 1x1, Kobe Kyoto 1x1, Fadiano 2, Gamba 0, Ave Espinha 1, Frontale 2, Fadiano, Shonan Belmari e Yokohama, mais uma vez na rodada. Pois é, Elias, o esquema da J-League, eu ainda mantenho a nossa conversa do último podcast. Tem muitas coisas que dá para ter uma ideia, mas dificilmente a gente vai conseguir prever muita coisa. Tem alguns que a gente imaginou que teria um campeonato um pouquinho melhorzinho, já estão ali dando umas tropeçadas. O Kashima aqui deu uma tropeçada na primeira rodada, já engata, né, uma sequência de vitórias. O Shonanda continua sendo um grande destaque, né? Disso, o Shimizu também, que ainda são duas equipes que ainda não sabem o que é perder no campeonato, apesar que o Shimizu está com um pouquinho mais de dificuldade no resultado do que, por exemplo, o Shonan, que está muito bem entre os 3 primeiros colocados até o momento, né? Então é um começo muito positivo dessas duas equipes que a gente imaginava que estaria mais abaixo. E também vamos falar um pouquinho do Cachorro Rei Sol, que conseguiu pontos importantíssimos. Dessa terceira rodada, Elias, como você falou, teve aí o jogo que acabou dando problema na bet de muita gente, né? Quem acabou arriscando alguma coisa. Uma terceira rodada cheia de resultados que a gente não esperava. Por exemplo, eu não esperava que o Vissel Kobe ia empatar em casa contra a equipe do Kyoto. Né, não imaginava. Eu não imaginava que o Shimizu ia conseguir parar a equipe do São Francisco Hiroshima, né, também no empate. O Okayama conseguiu uma belíssima vitória em cima do Gamba Osaka. Então, assim, são esses alguns resultados. O próprio Yokohama F Marinos, né, ficar em 0x0, né, jogando também em casa contra a equipe do Yokohama FC.
são alguns exemplos de resultados que foram muito fora daquilo que a gente imaginava e gostaria de acrescentar que o Cachorro-Sol venceu muito bem a equipe do Cerezo, o Cachorro-Sol jogando em casa, e a equipe do Verde foi até matida, né, o estádio mais chato, a equipe joga um pouquinho mais fechadinha, o Bom Tempo falou muito sobre isso no ano passado e na nossa prévia sobre a temporada 2025, mas o Verde foi para lá, voltou com 1-0 mago e voltou com 3 pontos importantíssimos para esse campeonato, digamos, de manutenção da equipe do Verde Tóquio. Maravilha, Thiagão. E abrindo, Elias, a quarta rodada, vou fazer um pouquinho diferente hoje, eu vou abrir o nosso papo sobre a quarta rodada aqui, falando dos 2 jogos que eu gostaria de estar destacando. O primeiro foi a vitória inacreditável, uma aula em certos momentos, principalmente no primeiro tempo, que foi a vitória fora de casa da equipe do Cachorro-Sol contra o favorito Ural Reds. O Ural Reds que está tendo um começo de temporada, no mínimo, curiosa, para não ser alarmante para muitos dos seus torcedores. Esse jogo, jogando em casa, estádio cheio, você imaginava que a equipe de Saitama iria com certeza colocar uma vitória sem muitas dificuldades em cima do visitante, e foi completamente o contrário que aconteceu, né? O Koyamatsu abriu o placar com um belíssimo chute que acabou pegando ali todo mundo desprevenido, né, pelo lado direito, e até teve o Nishikawa conseguiu tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol logo aos 14 minutos. Foi uma oportunidade que abriu, ele acabou chutando e acabou acontecendo, e ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, né, o Koizumi deu uma assistência para o gol do Kakta, que deu números finais à partida, e isso foi no primeiro tempo, porque no segundo tempo inteiro a equipe do Ural continuou atacando, tentou buscando, digamos que atacando até de uma forma um pouco inteligente, né? Chutes mascados, tentativa de chutes de fora da área, jogadores que tentavam chutar de qualquer maneira de primeira dentro da área, com marcação em cima. O Ural fez aquele clássico jogo do time que estava jogando dentro de casa, com o apoio da torcida, e imaginou que iria resolver tudo muito rápido, e não aconteceu. Tomou os 2 gols no primeiro tempo, não conseguiu diminuir o placar para tentar procurar um pouco de pressão em cima do Cachorro-Sol. Teve ainda, se não me engano, dois ou 3 chutes que foram ainda na trave. Eu lembro o último do Thiago Santana, que acabou resvalando na trave ali, e acabou o jogo em 2-0. Um resultado que pegou muita gente desprevenido e mostra que a equipe do Ural Reds 2025 ainda não está pronta, apesar que no papel é muito superior à equipe do Cachorro-Sol, e o Cachorro-Sol consegue mais né, de uma vasta história de resultados improváveis. E ainda lembrando que o Cachorro-Sol perdeu muitos jogadores na temporada 24/25, e com uma equipe ainda mais modesta em alguns setores do que o ano passado, conseguiu uma belíssima vitória, com o Koyamatsu sendo, para mim, o maior destaque dessa vitória contra a equipe do Ural Reds. E outro jogo que eu gostaria de destacar hoje foi a vitória do Kashima Antlers em cima da equipe do FC Tóquio. Foi um jogo bem difícil, apesar que, diferente do jogo contra o Urawa, eu leio que o Kashima teve o controle da partida durante todo o momento, mas a equipe do FC Tóquio é uma equipe muito chata, né? Mesmo jogando fora de casa, é uma equipe muito organizada, apesar que às vezes eu acho que faltou um pouquinho de lampejo individual dos jogadores, principalmente do Marcelo Rian, do Nakagawa, que são talvez os jogadores mais importantes ali do setor de frente, e o jogo se desenrolou todo em um primeiro tempo muito, muito pegado, com uma chance de cada lado quase, mas o Kashima um pouquinho melhor, e no segundo tempo o jogo caminhou mesmo com essa paridade assim das duas equipes, até, né, que após algumas tentativas falhas, teve um pênalti, até em cima do Yuma Suzuki, que o próprio Yuma Suzuki acabou convertendo aos 74 minutos, e no finalzinho do jogo o Muroka acabou acertando uma belíssima finalização. Isso já estava aos 91 minutos, acabou resvalando em um dos defensores, se não me engano, da equipe do FC Tóquio, e acabou dando meio que números finais da partida. Ainda teve algumas chances bem interessantes aqui do FC Tóquio, conseguiu organizar. O Marcelo Rian não estava no melhor dia, mas o Tawara Tsumida tentou algumas vezes, até se não me engano foi ele que conseguiu uma boa finalização que quase entrou. Então, assim, a equipe do Kashima melhor, mas teve alguns problemas, principalmente na parte de armação, que muitas vezes foi travada pela equipe do FC Tóquio, que não é uma equipe ruim, mas também é uma equipe que eu acho que está em formação. O sistema de 3 zagueiros talvez
mais trancou o jogo do que deu aberturas pelas laterais, como talvez seria a ideia principal da FC Tóquio, mas no final das contas, Yuma, Suzuki e companhia fizeram um jogo digno de uma equipe que talvez vai estar lutando até o final do campeonato pela taça da temporada e conseguiu vencer por 2-0. O destaque negativo fica pelo jogo bem ruinzinho do Léo Ceará, que acabou sendo substituído antes mesmo da metade do segundo tempo. Tiagão se empolgou que só fala da cidade de Tóquio hoje no jogo, né? Olha aí, viu só? Será que tá vendo uma camisetinha e mais um time aí pra mim torcer como um bom flanelinha? Talvez, não digo não e também não digo que sim. Bom, eu vou continuar essa tua pegada aí de Tóquio, vou falar do jogo entre Nagoya e Matida Zelva, né? Já que Matidinha ali do ladinho e tal, né? Matida mais uma vez conseguiu quebrar a defesa do adversário aí em casa e venceu, né? Sendo visitante, uma vitória boa por 2-1 com o Nishimura e o Nansano fazendo seus golzinhos, o Sato marcando para a equipe do Nagoya. Poderia ter sido muito mais, aí poderia ter sido uma sacolada, 3-1, 4-1, porque a equipe Matida estava jogando muito bem, o goleiro Takeda estava muito bem na partida, fazendo boas defesas. O Nagoya ainda não se encontrou no campeonato, Thiagão. Até teve aí um bom primeiro tempo, né? Apesar de ter levado gol no começo, conseguiu empatar no começo do primeiro tempo ainda também, mas depois disso o time, não sei se deu uma cansada, não sei o que está acontecendo no vestiário da equipe do Nagoya, mas na etapa final o time entrou atento, fez bastante substituições que não deram certo, né? Até o próprio Matheus entrou e não jogou nada bem essa partida aí, o brasileiro Matheus, camisa 10, o Jaguatirica também entrou na etapa final e não foi eficiente, né? E já na equipe do Matida, uma zagueirada muito bem, tirando tudo, realmente tá dando certo aquele cinturão de Orion que a gente viu, né, Tiagão, com o Dresevic, o Kamura e Genshoji. O time tá muito bem defensivamente, vem atacando bem também, tá bem encaixado, continua na sequência do ano passado, só que aquela velha história, é um time que desce a lenha, bateu demais, jogadores que entraram na etapa final, por exemplo, o Shirasaki que entrou aos 35, aos 37 já levou cartão amarelo, sabe? É um time que controla muito na bota, né, suas partidas assim, por assim dizer, mas o que vale é a vitória, pressionou bem e conseguiu aí um bom resultado. Eu até ia falar de uma outra partida, mas eu vou mudar pro Derby de Kanagawa, que a gente tava esquecendo de falar, Tiagão. Olha aí, verdade, teve Derby de Kanagawa, verdade. E foi um empate em casa, né, no Nissan Stage do Marinos contra a equipe de Shonan Bellmare. Bellmare, por incrível que pareça, continua aí na sua empreitada, continua invicto na competição. Tá na vice-liderança, 10 pontinhos em 4 partidas. Saldo positivo de mais 3. Nesse jogo aí, começou perdendo, né? Conseguiu empatar, tá pro final com o Ishii. Confesso que chato, as duas equipes não desenvolveram um bom futebol, aquele clássico assim que parecia que os dois estavam satisfeitos com o empate, Thiagão. Então não teve tanta movimentação assim no jogo. Melhor para a equipe do Bellmare, que sai com um pontinho importantíssimo, tá na vice-liderança. E o Marinos continua patinando, está apenas na 15ª colocação, com 3 pontinhos, né? Nos outros resultados do campeonato, o Frontale perdeu em casa para o Kyoto por 1-0. O Kobe perdeu, olha o Guavirinha enferroando o Kobe em casa, 1-0, quem diria, hein? O Albirex e Cerezo ficaram 2-2. Fadiano e Shimizu ficaram no 1-1. Fadiano continua aí, sua empreitada no J1 também. Hiroshima 1 e Yokohama 0. E Urawa 0. Reysol, líder absoluto 2, Thiagão. Tá dando certo essa equipe do Reysol. Parece que o time se renovou do ano passado para cá mesmo, né? E continua muito bem a sua jornada na liderança da J1. Vou passar aqui em classificação rapidinho para a galera. Em primeiro, Reysol 10 pontos. Em segundo, Bellmare 10. Em terceiro,
Hiroshima também com 10, sendo rebaixadas no momento Albirex em 18º com 2, Urawa 19º com 2 e na lanterninha Nagoya Grampus com 1, artilheiro da competição, ele, Tiagão, Kimura do Fadiano Okayama com 3 golzinhos. Olha aí, olha só quem é o artilheiro da competição. Alguns OBS muito importantes, que é esse campeonato, esse início de campeonato muito, mas muito ruim da equipe do Nagoya. Defensivamente, o Nagoya deu pelo menos uns 2 passos para trás, comparado com o ano passado. Até se a gente dar uma olhadinha na quantidade de gols, né, que a equipe do Nagoya já tomou, já tomou 11 gols. Fez apenas 4, tudo bem que tem equipes que fizeram menos, né? Por exemplo, a equipe do Reds tem só 2 gols na temporada até agora. A equipe do Verde tem apenas 1 gol na temporada, inclusive foi o único gol que eles fizeram na vitória contra o Matias na rodada número 13. Então, assim, tem equipes que ainda a questão do ataque não é uma grande vantagem. Mas, defensivamente, não tem nenhuma equipe que chegou sequer próximo aos 10 gols. Apenas a equipe do Nagoya, que já tomou 11. Então, realmente, defensivamente, a equipe está muito ruim. Apenas um empate na segunda rodada, depois 3 derrotas, 2 consecutivas. Então, a situação muito complicada. O próximo jogo contra o Cereço provavelmente vai ser um jogo muito importante aí pela questão do Nagoya Grampus, né? Assim como o Reds também, numa incômoda 19ª colocação, enfrenta o Fagiano em Saitama, né? Então é mais um jogo em casa, mais uma chance do Urawa conseguir 3 pontos importantes, né? E fechando a luta ali pela parte de baixo da tabela, né? A equipe do Obrex Niigata, que está naquela situação que a gente imaginava, vai receber em casa a equipe do Verde, e então são um jogo que os dois precisam vencer de qualquer maneira, né? Então realmente uma situação muito difícil. O líder, Reysol, vai enfrentar o Kashima, né? O Reysol agora jogando em casa contra a equipe do Kashima Antlers. O segundo colocado, o Mari, enfrenta fora de casa a equipe do UFC Tóquio, e fechando ali o G3, né, a gente vai ter... perdão, eu falei errado. Eu acho que falei certo, na verdade. E depois a equipe do Sanfrecce Hiroshima enfrenta no dia 15, né? No dia 15, acaba enfrentando a equipe do Caixa Reysol. Como a gente vai ter na rodada número 5, né, um jogo a menos, né, então por exemplo, vai ter equipe aí que vai acabar não jogando na próxima rodada, a não ser que eu estou ficando louco, mas é isso mesmo, a gente vai ter um jogo a menos na rodada número 5. E olhando aqui, Elias, a gente vai ter 2 rodadas, né, então temos J-League ainda neste final de semana e no próximo, 15 e 16. Depois vai ter uma pausa, né, porque durante a semana vai começar a data FIFA, né, e aí nesse meio de J-League a gente engata, né, os 2 jogos da próxima data FIFA, que vai ser no dia 20/3, jogo entre Japão e Bahrein, né, valendo já possivelmente classificação para a Copa do Mundo, né, se tudo der certo. E ainda no meio da semana temos Japão e Arábia Saudita. Se o Japão conseguir claramente, né, 6 pontos, o Japão já vai estar mais do que sossegado, mas ainda é muito cedo para falar sobre isso. A gente vai falar sobre seleção ainda esse mês. Melhor ficar tranquilo, não falar nada sobre seleção ainda, né? Exatamente, vamos esperar, um dia de cada vez. Mr. Tiagão, J2 com sua terceira rodada com os seguintes resultados. Legal, tá 2, 8-0, Jeff United 3, Monterio 2, Jeddah 2, Blauwitz. Aqui tá 1, putz, chupei pro Thiago Bom Tempo. Saga 1, Imabari 4, Nagasaki 1, Júbilo 0. Ross Kumamoto 0, Omiya 4. Meu Deus, essa rodada foi trágica pra mim. Iwaki 1, Tokushima 1, Mito 1, RM 1, Catalar 0, Kofu 2. Olha só, não tô falando. E Renofa, me salvou. Renofa 2, Sapporo 0, chupa Tiagão. Estamos na terceira rodada, é isso, né? Estamos na terceira rodada ainda da J2, muita coisa em aberto, muita coisa em aberto mesmo, mas as equipes, né, que a gente imaginou que talvez estariam lutando pela parte de cima, talvez a gente não imaginava que, por exemplo, que depois de 3 rodadas, o Omiya tivesse muito bem, né, com a melhor defesa do campeonato, né, não é o melhor ataque, mas ele tá junto ali de melhor ataque junto com a equipe do Chiba, né? O Jeff mais um ano adorando nos iludir, né? Com o começo do campeonato. Coloco também em consideração esse bom começo do Tokushima Vortex. O Tokushima que tomou apenas um gol também até o momento. Inclusive teve um jogador do Tokushima que ele acabou virando
eu vou chamar de notícia, né? Ele acabou sendo entrevistado, o brasileiro que faz parte do elenco pelo Globo Esporte, muito legal. Eu tava tentando lembrar o nome, acho que é o... Agora não sei se foi o Lucas Barcelos ou acho que foi o João Vitor. Acho que foi o João Vitor. Que ele acabou... que ele é um destaque, né, do ataque da equipe, já tem 2 gols. Então, o João Vitor acabou sendo entrevistado rapidamente ali pelo programa do Globo Esporte. Bacana. Vemos mais um brasileiro se dando bem nesse começo de carreira jogando a J1, a J2, né, ou a J-League no geral. E o Tokushima tendo um começo de campeonato muito, muito positivo. De destaque negativo, né, Elias? Talvez aquele destaque que a gente já meio que... Não é pedra cantada, né? Mas a gente sabia que o começo ia ser muito difícil, né? Que é a Sagan Tosu, né, tendo muita dificuldade depois do desmanche. A própria equipe do Sapporo também tendo muitas dificuldades mesmo nesse começo de campeonato. Inclusive, o Sapporo tem um começo de J-League tão complicado na segunda divisão que ele está exatamente, Elias, com 0 gols e já tomou 7. Ou seja, o Sapporo mal voltou para a segunda divisão e já tem o pior ataque da J2 e já tem a pior defesa da J2. Isso apenas em 3 rodadas. É complicado, né, Tiagão? E Sapporo e Sagan sofrendo. Eu realmente não imaginava que os times iam começar tão mal essa J2 aí, cara, dessa maneira. E tá complicado, né? A sorte é que as equipes ali que estão na parte de baixo também não pontuaram, né? Então, no máximo o Ehime conseguiu um empatezinho ali. E como é super começo do campeonato, dá tempo de ter uma reação, né? Mas eu acho preocupante, cara. Porque, poxa vida, acabaram de cair. Um começo tão ruim. Aí você pensa, nossa, não quer dizer que o Sagan Tosu tá até melhor, pelo menos. Não, fez um gol. Mas também já tomou 6. Então, assim, defensivamente as equipes estão uma verdadeira peneira, né? Então, enfim, né? Pode ser que nada disso sirva, no final das contas, quando o Sagan Tosu e o Hokkaido Sapporo chegar lá no final do campeonato e disputar por vaga no playoff, alguma coisa assim. Mas é um começo, no mínimo, de deixar aquela pulguinha atrás da orelha. Bem complicado mesmo. Nesse momento, o líder é o Omiya com 9, em segundo o DF United com 9. O pessoal que tá caindo, a gente já comentou. A gente vai encerrar o programa hoje com a J3, Thiagão, porque a JFL começa exatamente nesse fim de semana. Então é o último programinha sem a JFL aí do Hinomaru. Bom, Super J3, Totig e Azul Claro ficaram de 0-0. Sagamihara 0, Kagoshima 2. Nagano Parceiro 3, Zaspa 2. Gifu 2, Gravans 1. Nara Club 2, Matsumoto 1. Ryukyu 0, Fukushima 1. Totig 1, Tegabaharu 2. Gainari Totori 1, Fangraure 1. Kamatamare 1, Tsuegen 1. E Kochi United 1, FC Osaka 2. Chegamos o líder no momento com 7 pontinhos. Em segundo, o Tegabaharu com 6. Quem está na lanterninha, por incrível que pareça, é o Ryukyu. Em 19º, o Kochi United, né, que fez uma boa campanha. Por enquanto, tá apertadinho o negócio para ele. A terceira divisão já começou, e o que já temos na terceira divisão, Elias, jogos que não aconteceram, né? Tem algumas equipes que não têm 3 jogos. Eu não consegui apurar o motivo de não ter todos os jogos, mas enfim. O começo de temporada da J3 vai ser bem interessante pra gente ver as equipes que começam muito bem e depois acabam desandando. E quase todo ano é a mesma coisa, né? O Nagano começa muito bem. O Azul Claro nos últimos anos começou sempre muito positivo a maioria dos campeonatos, né? O próprio Takeharu Miyazaki é uma equipe que normalmente começa médio para bem as competições, depois as equipes elas perdem muitas forças, né? Eu não vou nem ficar muito animado com esse Nagano em terceiro ou com o Azul Claro em quarto, né? Eu vou esperar e pagar um pouco para ver, né? Mas essa temporada eu tô curioso para ver o que o Tochigi City vai poder fazer. Tô curioso ainda para ver o quanto consegue evoluir essa equipe do Osaka, né? Então tem o Kochi United também, que é uma equipe que eu tô muito curioso também para saber como é que vai ser o ano deles, né? Enfim, tem muitas equipes ali. O Giravans, né? Até pela questão do fator Patrick, né? Que agora vai estar jogando ali a terceira divisão pela equipe. Então tem bastante coisa pra gente ficar de olho nessa J3, apesar que a J3, apesar de ter nomes bem interessantes, e eu só tô tentando lembrar se não tô ficando maluco,
O Patrick tá no Guiravans. Não, acho que não é sendo. Agora deu branco. Sendo de Guiravans que o Patrick foi jogar, Elias. Será que foi mesmo lá? Agora me deu um branco que eu vou até ver aqui. Ah, não, ele tá no Tsuen Kanazawa, né? Então não é no Guiravans, é no Tsuen Kanazawa. Eu tava lembrando que era a equipe, mas falei sem ter muita certeza. Então eu tô animado pra ver como é que vai ser o Patrick no Tsuen Kanazawa. O Guiravans, sinceramente, não sei mais o que esperar do Guiravans. É uma equipe que é uma incógnita muito grande, né, de como é feito o seu planejamento. Sinceramente, às vezes eu tenho até dúvidas como realmente é feito esse planejamento. Mas essa questão de ter o Patrick, né, um goleador nato, né, que é o Patrick, apesar de ser um veteranaço, né, se não me engano, esse ano o Patrick já deve estar fazendo, ele deve ter 37 para 38 já, o Patrick já. Então, esse belíssimo veterano, quero só ver como que ele vai aprontar. Imagino que ele vai aprontar bem, positivamente. Aí agora defendendo as cores do Tsugen Kanazawa. E por sinal, se quiserem ver a entrevista que a gente fez incrível do Patrick, né, uns anos atrás, também está disponível em nossos canais. Aproveitar e fazer propagandinha, né? Exatamente, é sempre muito bem-vindo. Elias, hoje mais enxuto, mas bem completinho na medida do possível. Daqui 2 semanas a gente volta para colocar de liga aí sim a plenos pulmor, a pleno pulmor, né? A pleno vapor, a colocar todas as equipes. Aí já tem JFL para a gente ficar discutindo aqui o que esperar dessa mais temporada da JFL, todas as ligas. E aí fica aquele programa completo, como todos estão acostumados. E semana que vem a gente volta para falar sobre a CL e a nossa torcida aí pelas equipes japonesas. Certo, meu querido amigo Elias? Sim, senhor. Programinha fechada, galerinha. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado e Hanomaru levando o melhor futebol japonês para vocês, galerinha. Valeu, até. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.